Olá, rica noite pra você. Hoje, segunda-feira, 20 de novembro. Meu Deus, o tempo passa muito depressa, já é 20 de novembro. O mês tá quase acabando, 10 dias, né? 41 dias pro final do ano. E o pessoal já tá mandando mensagem de Natal. Mas é muito legal receber o carinho das pessoas. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva Com Você usuária de EFT, certificada há 7 anos. E com imensa alegria que eu venho aqui compartilhar com todos que venham até a live hoje para falar sobre paz, a importância da paz na vida das pessoas, para que serve essa paz, né? E como é que a gente pode ativar a paz com a EFT no nosso cotidiano, nas nossas atividades, na interação com as pessoas, principalmente a paz dentro da gente, né? O nosso primeiro ponto de compreensão, apoio, foco. Uma rica noite para você, Ana Paula, seja bem-vinda. E as pessoas sempre me perguntam, Nara, o que eu faço para ter paz, né? A vida tá tão conturbada e a paz não chega, eu não consigo, eu não atinjo, eu não... quando eu encontro um pouquinho de paz, já vem a turbulência, né? E eu vou contar qual é um dos motivos para que a gente não encontre a paz com tanta facilidade assim, ok? Então, a importância de nós termos uma maneira de detectar se a gente está num ponto de paz, se a gente está emitindo paz. E claro, nos momentos turbulentos, o que fazer, né? E é principalmente por causa desse aspecto. Beatriz, rica noite para você, seja bem-vinda. Desse aspecto que eu vou falar hoje, que é um aspecto que as pessoas, a maioria delas, não percebe que ela tá nesse ponto de atração, nesse ponto de atitude, ok? E elas acabam tendo resultados super desconfortáveis, porque elas não estão preparadas para emitir paz, ok? A maior parte do tempo a gente não está emitindo paz, a gente está flutuando, a gente está fluindo nos pensamentos conflitivos que a maioria não são nossos, então a gente está numa onda que não é nossa, uma energia que não é nossa, uma vibração que não é nossa. A gente está achando que o que tá passando na nossa mente é tudo nosso pensamento, nosso sentimento, e na verdade a maior parte do tempo, 85% do tempo, é só um vício que eu quero mostrar para vocês qual é o vício hoje, né? E nesse vício a gente cria uma sintonia que acaba ressonando com o inconsciente coletivo e a gente acha que tudo isso é nosso, né? E muitas vezes a gente não está pensando em nada, de repente aterrissa um pensamento também, esse pensamento não é nosso. Daiane, rica noite para você, seja bem-vinda também a essa live. Então a importância da gente ter essa possibilidade de criar um procedimento de paz dentro da gente, ok? E que não precise ser 1 hora de meditação. Claro que meditação é uma coisa boa, importante, super útil, né? Te reconecta com o ser que você é, te reconecta com os outros 90%, mas podem existir outros métodos para a gente poder usar numa urgência, numa emergência, na hora de desconectar com a desarmonia e reconectar com a paz. Sair do conflito e voltar para a paz, né? Sair do confronto e voltar para a paz, ok? Mesmo no meio do conflito, estar em paz, porque na verdade a paz é dentro, ela nunca é fora. Todos os métodos de meditação mostram isso, e a EFT é uma técnica que ela não é meditativa, mas ela ajuda a remover no que a gente está sintonizando naquele momento, e a partir daí a gente volta a ter uma sintonia mais fácil com tudo que a gente é, com tudo que a gente sintoniza de bom, de melhor, o ser espiritual que está por trás dessa máquina chamada corpo, que aciona essa máquina chamada corpo, e que tem a conexão com o todo. Não a máquina chamada corpo, é o espírito que usa essa máquina chamada corpo para ter experiências materiais. E aí esse espírito que tudo observa, o ser que tudo observa, é esse que tem a conexão com o todo,
ok? Com todas as coisas, com o inconsciente, com o global, né? O inconsciente coletivo, com a energia cósmica, com tudo que existe à disposição, registros, frequências. A questão toda é botar esse corpo físico, o que a gente chama de individualidade, a trabalhar para esses 90%, porque uma vez eu lembro que eu estava num grupo e nós estávamos fazendo um trabalho bem bacana, assim, né? Mas teve um momento antes de começar esse trabalho e o pessoal estava conversando justamente sobre isso. Poxa, tal coisa é assim, tal coisa é assado. E aí eu inventei de comentar, né? A questão dos 90-10, né? Os 90% inconscientes que são os que realmente regem esse processo que a gente vive aqui, e os 10% que acreditam, que estão regendo e na verdade só precisam servir a estes 90%, né? Esse cara meio se olhando, uma cara meio estranha, assim, olhando. Eles não entenderam nada que eu falei ali na hora, mas não tem problema, todo mundo tem o seu tempo, né? Seu momento adequado para sintonizar com essas questões e compreender, principalmente sentir essas questões, né? Porque na verdade o que se é, o que se faz, tá? É só um resultado quando a gente se sente bem fazendo, quando a gente age bem, quando a gente tem um bem-estar em fazer algo, é porque a gente uniu os 10% com os 90%. Então aí esse é o principal momento de paz, né? Mas para chegar nesse momento de paz, nesse momento de entendimento, de bem-estar, de regozijo, né? Regozizar com algo, a gente precisa ter essa questão de como tirar essa poluição mental que impede da gente estar num ponto de paz. O ponto de paz, ele é procurado por várias técnicas, tu pode usar várias técnicas. Uma vez uma amiga minha perguntou assim, por que tem tantas técnicas pra gente atingir a paz? Porque tem várias maneiras de preparar o Neston, né? Quer dizer, tu quer chegar naquele objetivo, tu pode ter vários caminhos, tu pode ter vários procedimentos. Vai ter o procedimento que essa máquina, esse mecanismo físico que a gente está usando se sente melhor. E aí a gente vai, conforme a circunstância, a gente vai usar um mecanismo diferente. Eu acho que ela não ficou muito satisfeita com essa minha resposta, né? Ela acreditou que tinha que ter um método único, infalível, né? Mas cada um é diferente, então é bem provável que se use mais de um procedimento, inclusive, para a gente encontrar o ponto de paz, reencontrar o ponto de paz. A EFT foi a técnica que mais me deu um entendimento, mais me fez perceber que o ponto de paz pode ser reencontrado facilmente. Basta que a gente tenha uma técnica que seja simples, direta, objetivo e que seja específica para trabalhar conflitos, né? Que é justamente o que a EFT faz. Tu vai direto ao ponto conflitivo teu, desde que seja bem específico, e aí tu consegue, removendo aquilo que não serve mais, tu consegue enxergar plenamente, perceber plenamente a mensagem, o sinal, a sintonia, né? E a paz que é o momento da remoção do conflito pode fazer por você. Então aí a importância da gente ter a consciência que está 85% do tempo no mínimo vibrando na energia do conflito, e eu ainda usaria um tempo mais específico para dizer isso. A 95% do tempo o conflito é expresso através do vício no aborrecimento. Okay? O ser humano está viciado em se aborrecer. Eu vou contar uma historinha para vocês e vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Era um professor de matemática, ele chega, bota a tabuada do 9 no quadro e ele vai lá e de propósito erra a multiplicação do 2 vezes 9, em vez de botar 18, ele bota 27. E os outros números ele bota certo. E aí ele começa, depois que ele botou aquele 27 no lugar de 2 vezes 9, ele começa a escutar umas risadinhas na sala de aula, mas ele continua preenchendo a tabuada do 9, do 3, perdão, a tabuada do... Não, era a tabuada do 9 que eu tava contando. A tabuada do 9 continua preenchendo, né? E aí, quando ele chega no final, né? Ele deixa aquilo assim do jeito que ele colocou, ele não mexe em nada e vira pra classe e diz assim:
Por isso que as pessoas têm os resultados que elas têm. Elas estão olhando só para o erro e não estão olhando nada do acerto. Nessas 10 contas que eu botei aqui no quadro de multiplicação, um número eu botei de propósito errado. E a partir daí ninguém mais se concentrou no certo. Então, o ser humano ele está viciado a olhar o erro, o que não está certo, o que não funciona, sendo que tem um monte de outras coisas funcionando na vida dele. E aí ele quer viver num ponto de paz. É contraditório, completamente o oposto. Não combina, não mescla, não coincide, não tem a mesma vibração. Se tu tá olhando só para o aborrecimento, porque não tá dando certo, isso seria uma das traduções do aborrecimento, o que tá dando errado, o que não tá funcionando, isso faz com que você só encontre da mesma coisa. O que você está emitindo para o universo, você está recebendo de volta. Eu falo bastante sobre isso. Então, obrigada pelos coraçõezinhos. Então, é a importância das pessoas entenderem e perceberem que na maior parte do tempo elas estão focadas no que os outros já focaram. E o que os outros já focaram é a maior parte do tempo no aborrecimento, porque no aborrecimento, pois que isso é uma questão da mente, a mente foca no que não funciona, no que não dá certo. Se a gente não programar ela para gerar novas imagens que sejam construtivas e produtivas. Rica noite, Carla, rica noite, Dara, sejam bem-vindas. Então, quando a pessoa está querendo entrar no estado de paz, o primeiro ponto é tirar o vício dela. Rica noite, Lidiane, seja bem-vinda. O primeiro ponto é sair do costume do aborrecimento. Está acostumado a ficar aborrecido, porque a mente, ela está programada a isso, ainda para olhar para o erro. Para olhar para o desacerto, para só ver estas questões. Muita gente se acha o máximo nessa área, Aquilo tá errado, aquela outra coisa tá errada, mas o que tá certo? E melhor ainda, deste erro, como eu posso melhorar? Que isso não é uma capacidade da mente, é uma capacidade do espírito de fazer esse tipo de questionamento. A mente, de novo, é só uma máquina. Ela não tem esse poder de escolher o que ela vai fazer então. O que a mente faz? Ela faz o que ela está programada a fazer. Ok? Viver no passado conflituoso, viver no futuro duvidoso porque ela não é programada para criar um novo futuro. A maior parte do tempo as pessoas vivem no passado conflituoso, ou no futuro duvidoso. Ficou até rimado. E por que isso? Enquanto a mente não é reprogramada, ela vai viver só nisso, ela vai emitir só isso e ela vai olhar só para isso. Como mudar isso na questão mental, na questão vibracional e na questão dos resultados de paz? O primeiro passo é fazer a grande lista dos seus eventos de passado que não deram certo, que foram duvidosos. Esse é o primeiro passo. E usar a técnica da carta desabafo. Okay? Para cada um dos eventos. Tem lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tem que ir lá no canal do YouTube digitar carta desabafo. Tem explicado detalhe, passo a passo. Tá? O que fazer então para sair dessa zona conflitiva, a zona do foco no aborrecimento? É porque tem muito aborrecimento, coisas que a gente passou, que a gente acha que foram aborrecidos, que foram incômodos, e esses incômodos ainda estão, como não foram digeridos, não foram passados a limpo, como não foram entendidas suas mensagens,
eles estão lá esperando que a gente faça isso como adulto que é. Então, o que acontece? Como então a gente sai, o passo 1, carta de desabafo para os eventos conflitivos, coisas que não deram certo, as coisas que a gente pensou que ia ser do jeito foram de outras, atitudes de pessoas que a gente pensava que era para ser do jeito foram de outras, coisas que as pessoas fizeram que a gente não esperava, também é uma questão conflitiva. Por que é conflitiva? A gente olha e compara com o padrão que a gente tem e a pessoa como agiu. Então a gente pega dentro desses dois parâmetros. Por que é conflito? Porque é uma comparação com o que a gente já tem de padrão. Tô rimadinha hoje, né? Toda rimadinha hoje. Então, quando vocês olharem o replay, vocês vão ver as rimas todas. Enquanto nós estivermos com uma lista tremendamente grande de comparações do que é certo e errado, e a atitude das pessoas, ou o que a gente considera legal, e o resultado das pessoas, ou o que a gente considera bacana em nossos próprios resultados, a gente tá no conflito, a gente tá comparando. E o ser humano e as suas experiências são únicas e individuais. Então, enquanto existir a comparação, é a mãe da confusão. Ixi, rima de novo. A comparação é a mãe da confusão, ok? A rigidez também é a mãe da confusão. E o segundo passo, então, nós vamos fazer daqui a pouco uma sequência de EFT para que a gente tire o vício do corpo no aborrecimento. E isso vai tornar a vida da gente bem mais fácil na hora que a gente quiser mudar a atitude de forma natural para zona de paz, viver desarmado, ok? A arma é uma proteção, o pensamento de defesa ele é uma proteção, mas não para ficar ativado o tempo inteiro. Uma parte do tempo tá ativado, tá ali, tá agindo, tá torrando a gente, tá fazendo a gente, tá sempre na defensiva. Essa defensiva é que ativa no outro o processo de conflito. Tô na defensiva, o conflito tá instaurado da minha parte. Porque se eu tô na defensiva é porque eu tô esperando uma agressão. Tô sempre me protegendo de uma agressão. Já tô preparado para uma agressão. Que pode vir de mim mesmo pelas minhas atitudes que não mudam, que aí eu era para ter mudado e não mudo, já era para ter mudado aquele defeito, mas não vou, era para ter visto, mas não vi, tudo isso são formas de conflito e cobrança, a busca do aborrecimento, ficar aborrecido, ficar enjoado, tá cansado de estar enjoado, aborrecido. Essa é a sequência EFT que não pode faltar para você no final dessa live. Aguenta mais um pouquinho que a gente já chega lá. Tô olhando aqui pro meu relógio. A gente já chega lá daqui a pouco. Então, a importância de nós trabalharmos esses dois processos. A carta de desabafo dos eventos conflitivos anteriores que não foram resolvidos. E a busca da eliminação do vício do conflito dentro do corpo. Por que vivemos assim? Porque nos acostumamos. E aí, muitas vezes achamos que é normal, que é natural, que é inclusive produtivo estar na defesa o tempo inteiro. Como é que pode ser produtivo estar na defesa o tempo inteiro? Qual é o ser humano que consegue pegar toda essa energia e botar só na defesa? O que sobra para o resto? Para a multiplicação celular, para o bem-estar, para o funcionamento do corpo, para a multiplicação celular? Não sobra nada. E aí a pessoa quer ter saúde em todos os níveis. Como é que vai sobrar energia para a criatividade se a pessoa está na energia do conflito, se ela está na energia do desgaste, na energia do aborrecimento, do foco no aborrecimento, na necessidade de não largar o aborrecimento por algum motivo, que pode ser um motivo consciente, normalmente é inconsciente, é a nossa parte mais primitiva,
agindo, nos nutrindo e nós permitindo que a carroça ande na frente do tocador da carroça, né? A carroça na frente, se fosse lá na Índia, é o rickshaw na frente do moço da bicicleta, né? Do moço que pedala a bicicleta, porque o rickshaw é um transporte que é um homem numa bicicleta e atrás parece uma traseira de uma carroça, assim, né? Parece a traseira de um fight. Aqui no sul a gente tem bastante fight, é estreitinho, assim, mas na Índia eles botam uma penca de gente sentada. Bom, voltando ao nosso assunto, as atitudes conflitivas, a Lidiane está fazendo uma pergunta aqui para mim. Esses eventos conflitivos que eu falo, incluem atitudes de pessoas que nos magoaram? Sim, Lidiane, porque a mágoa nada mais é que uma atitude que uma pessoa teve, que além de nos ferir, contrariou os nossos princípios, foi injusto e bem provável que tenha acontecido mais de uma vez e a gente fica na retranca com medo que aconteça de novo. Então a gente na retranca, lembra, quando a gente está na retranca, a gente está na defesa e a gente, por estar na defesa, a gente está num estado de guerra, não está num estado de paz. Por quê? Na retranca eu já estou esperando a próxima paulada. Ou estou tentando me defender da próxima paulada. Esse nunca será um ponto de paz. A noite anterior a uma guerra não é um ponto de paz. Ela é somente uma preparação para o próximo conflito. Na verdade, um conflito já instaurado, porque se a gente está na retranca, a gente já está no ponto de conflito e agora só viu o próximo. Só o momento do confronto, ok? Então, a tua pergunta, Lidiane, foi muito importante, porque muitas pessoas acham que quando a gente está magoado, está mexido, está ferido, né? A gente foi vitimado no processo, mas a gente também tá com a sensação que pode levar uma próxima de novo. E a mágoa, ela tem como uma das divisões do sentimento mágoa, é esse medo que aconteça de novo. E aí a pessoa tá, né, na retranca, ela tá no salvaguardo, ela tá lá na barreira, e essa barreira pode vir também na forma de excesso de alimentação, ela pode vir na forma que uma pessoa diz A e a outra já diz B, C, X e Y, sendo que nada disso foi tratado naquela conversa, a pessoa já explodiu do nada, né, para tentar se defender antes de ser atacada. Então, tudo isso é instinto de sobrevivência. Nós temos 3 cérebros, o cérebro instintivo, que é necessário por questões básicas, né, mas não para ficar ativo o tempo inteiro. Depois o cérebro das emoções e depois o cérebro das escolhas, né? Como os mamíferos, eles têm o cérebro da escolha, ok? Eu acho que outros animais também têm, mas a pesquisa maior é no cérebro dos mamíferos. E porque eu vejo muitos animais fazendo escolhas aqui, nem são mamíferos, mas tudo bem. Na questão da pessoa, então, estar ou não no conflito, ela precisa sair da zona de aborrecimento, sair do costume de estar aborrecido. Puxa, quem é que gosta de olhar para um canto e ver só o que está errado? Ok? Nada mais está acontecendo. Não existe mais nada. Não tem mais nenhum outro item se passando. Puxa, tu tem ar nos teus pulmões, tuas pernas se locomovem, né? Porque só aquilo ali, porque só a visão daquilo ali, né? Porque existe um costume, o corpo está acostumado à frequência do aborrecimento. E esse aborrecimento, ele gera uma química, não é só uma frequência, ele gera substâncias no corpo, e essas substâncias, o corpo se acostuma com as taxas. Tá? Então, por isso,
é que nós vamos fazer uma bela sequência de AFT agora, para que a gente possa acordar mais em paz, principalmente dormir mais tranquilo, ok? Que a gente vai... E essa sequência, eu recomendo que vocês vejam essa live e os seus replays muitas vezes, tá? No mínimo uns 30 dias, para que a gente saia, porque isso aí vem passando de geração em geração, e é certo que tá até o nosso DNA registrado, tá? Nessa zona do conflito, nessa zona de aborrecimento. Teve um dia que eu fui falar com uma terapeuta que eu fiquei até chateada. Ela disse assim, Nara, tem pessoas que já têm no DNA delas o código da irritação ativo. E não tem como remover isso. Claro, ela não conhece CFT. Mas quando ela disse aquilo, no primeiro momento eu fiquei chateada. Porque eu pensei assim, meu Deus, que vida de fatalismo é essa? Que eu já venho com um código ativado lá, herdado dos meus pais, avós, bisavós. Diz que a gente recebe uma interferência de 4 gerações no nosso código de DNA, 4 gerações para trás, né? E aí você não pode fazer nada. Como assim não pode fazer nada? Pode sim. A EFT te dá essa possibilidade de você, aliando a técnica dos protocolos, mas aí fazer o protocolo para o aborrecimento, tá? Os protocolos de EFT para o aborrecimento. Você vai, se for persistente, vai eliminar isso pela raiz. O foco no erro, o foco no que não está dando certo. E isso te bota sempre na condição de olhar para o errado, para o inapropriado, para o indigno, tá? para o desacertado. E essa questão, a maioria das pessoas no planeta está vivendo o aborrecimento, o costume no aborrecimento, ok? Se não tem um emprego X, não é feliz, se não... Até isso é conflito. E o resto tudo de legal que está acontecendo. E a experiência diária, e a vivência, onde você dorme, o que você respira, o acesso aos conteúdos, a troca de experiências com pessoas... Quantidade imensa de material gratuito na internet, riquíssimo. Mas tem que ser aquele item, aquele único item que está faltando. E aí focar só naquela coisa. E as pessoas querem ter outros resultados. Então, para a gente tirar o visto corpo no aborrecimento, vamos fazer uma bela sequência de EFT. Quero que agora vocês respirem fundo, vamos começar a entrar na frequência da paz, permitindo o ar que promove a vida no nosso corpo, em todas as nossas células, que possam entrar no nosso corpo com uma maior permissão. Respira fundo e solta. Mais uma vez. Ponto de karatê. Mesmo que meu corpo esteja acostumado com o aborrecimento, eu envio amor e paz para o meu corpo mesmo assim. Mesmo que meu corpo não saiba viver sem a sua taxa de aborrecimento, eu escolho me permitir ter mais paz mesmo assim. Mesmo que parece que tem algo errado se meu corpo não tiver uma taxa diária de aborrecimento, eu escolho permitir aliviar essa tensão no meu corpo, me dando mais paz e sossego mesmo assim. Topo da cabeça. O meu corpo se acostumou com o aborrecimento.
Não tem um dia que meu corpo não foque no aborrecimento. Meu corpo fica indisposto se não tem um aborrecimento. Meu corpo está programado na frequência do aborrecimento. De alguma maneira, fique inquieto quando não se aborrece. E assim vão se passando os dias. Eu aborrecido de tanto aborrecimento. Eu incomodado com tanto desconforto. Eu escolho permitir que meu corpo libere de todas as suas células o vício da taxa química do aborrecimento. Eu permito que os meus ossos soltem o vício da taxa química do aborrecimento. Eu permito que a minha pele solte o vício dessa taxa química no aborrecimento. Eu permito que meus olhos e todo o meu sistema visual solte esse vício dessa taxa química no aborrecimento. Eu permito que o meu olfato e nariz solte essa taxa química do aborrecimento e seu vício. Eu permito que o meu paladar solte esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Eu permito que os meus músculos soltem esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Eu permito que as minhas articulações soltem esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Eu permito que meu cérebro solte esse vício dessa taxa química no aborrecimento. Que meus neurotransmissores soltem esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Que eu possa permitir que meu sistema nervoso solte esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Que a minha audição solte esse vício nessa taxa química do aborrecimento. Que todos os meus órgãos soltem essa taxa química do aborrecimento. Que os meus órgãos reprodutores soltem essa taxa química do aborrecimento. Que a minha aura solte essa taxa química do aborrecimento. Que todo o meu sistema energético solte essa taxa química do aborrecimento. Ponto do karatê de novo. Mesmo que meu corpo esteja acostumado nessa taxa química do aborrecimento, eu escolho permitir que meu corpo solte essa necessidade. É seguro estar livre dessa taxa química do aborrecimento. E assim eu permito que meu corpo viva mais em paz, em maior harmonia. Respira fundo e solta. Então, como eu comentei com vocês, esse é um procedimento bacana, tá? Para mim, hoje deu formigamento na ponta dos dedos quando eu faço essa técnica dos protocolos de EFT
ok? Mas cada vez eu tenho uma reação num lugar diferente. As primeiras vezes parecia que eu estava recebendo um chuveiro energético, assim, vibrando em todo o corpo, né? Hoje eu senti só nas pontinhas dos dedos. Aí depende de cada caso, né? E o que a gente está fazendo naquele dia, qual é o bloqueio que a gente está trabalhando, qual é a profundidade do bloqueio que a gente está acessando, tá? E o que a gente está descortinando. Eu digo para vocês, se uma vez por dia vocês fizerem esta técnica da liberação dos aborrecimentos, tá? Do costume do corpo no aborrecimento, eu tenho certeza que em 30 dias você vai ser uma pessoa nova, que vai estar mais em paz nos momentos. Mesmo nos momentos de conflito, você vai estar mais centrado, mais em paz, e você não vai ser o agente do conflito, o agente que estimula o conflito, que traz para si mais conflitos, mas a pessoa que do ponto de paz consegue melhores soluções, acessar melhor a sua intuição e resolver mais facilmente os desafios diários. Então nossa live fica aqui por hoje. Lembre-se de compartilhar com as suas redes sociais, né? De compartilhar com o seu Facebook, para quem está vendo pelo Facebook, e quem olhar no YouTube depois, porque vai ter o replay lá também, tá? Que compartilhe com as suas redes sociais, mais pessoas acessam esse material, pode usar lá os 275 vídeos que eu tenho, tá? Já parte são lives, parte são vídeos anteriores, tudo separado por playlists, você vai gostar muito de acessar por assuntos. Obrigada pelos coraçõezinhos, uma rica noite, amanhã tem mais live, tá? E eu quero falar mais a respeito de paz, eu quero entrar em detalhes sobre paz, que muitas pessoas não percebem quanto elas têm a paz dentro delas e elas não acessam isso. Então, para quem fez hoje, se quiser repetir essa sequência, é só depois apertar o replay. E para quem quiser só fazer amanhã, não tem problema, já fez o seu procedimento de paz hoje, tá? Da remoção do vício no aborrecimento, principalmente na química do aborrecimento, né? Que faz com que a pessoa repita a atitude de estar na retranca, né? Uma rica noite a todos, nos vemos amanhã 8h30 e curta, compartilhe, também deixe seus comentários, se quiser deixar sugestões para novas lives, também pode deixar aqui embaixo, pode deixar lá no YouTube, pode até me mandar pelo WhatsApp, né? Uma mensagem que possa ser uma sugestão para uma próxima live, para eu poder ajudar mais você que vem e me assiste e me prestigia. Uma rica noite a todos e até amanhã 8h30, tchau!